A violência sexual contra crianças e adolescentes pode acontecer em qualquer idade, inclusive com bebês. Em todas as classes sociais ela aparece. E pode acontecer de várias formas, como o abuso sexual, que é onde a criança é utilizada por um adulto ou mesmo por um adolescente para praticar algum ato de natureza sexual. Ou a exploração sexual, que é usar crianças e adolescentes com propósito de troca ou de obter lucro financeiro. E de outra natureza temos o turismo sexual, temos a pornografia, temos o tráfico, temos também a rede de prostituição. Hoje vamos falar de um assunto seríssimo: proteção para crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Vamos falar da data de 18 de maio, da sua importância, por que essa data foi escolhida, qual é o objetivo deste dia específico, 18 de maio, por que ele é tão importante. Falaremos qual é o slogan da campanha e também falaremos de qual é o símbolo da campanha. Tudo isso nós vamos ver agora. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra, este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo faz algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Dia 18 de maio foi escolhido como um dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Tá, Andréa, mas por que 18 de maio? 18 de maio marca uma tragédia acontecida no Espírito Santo. Essa data foi escolhida em memória da Araceli Crespo, uma menina de 8 anos que foi sequestrada, violentada, assassinada no dia 18 de maio de 1973 no Espírito Santo. Essa data foi determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000. Qual é o objetivo do dia 18 de maio? É a mobilização nacional. É a de convocar toda a sociedade brasileira para olhar para essa tragédia que acontece todos os dias. É convocar toda a sociedade brasileira para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Isto vem acontecendo desde 18 de maio do ano 2000, assim como eu falei agora há pouco. Como se deu a mobilização do país para esta data? Foi no dia 18 de maio de 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas, elas reuniram-se lá na Bahia para o primeiro encontro ECPAT no Brasil. O evento foi organizado pelo SEDECA, o Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes, o SEDECA da Bahia. O SEDECA é representante oficial do ECPAT. Representante oficial da ECPAT é uma organização internacional que luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes, pela pornografia e pelo tráfico para fins sexuais. O encontro reuniu entidades de todo o país e esta foi a oportunidade que surgiu. E foi nesta oportunidade que surgiu a ideia da criação de um Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Veio a se tornar uma lei. De autoria, então, da deputada federal Rita Camarata, do então PMDB do Espírito Santo, presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adolescente no Congresso Nacional, o projeto foi sancionado em maio de 2000. Desde então, a sociedade civil em defesa dos direitos da criança e adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as crianças, de todas as nossas Aracelis. Vale reforçar, é uma lei 9.970 de 17 de maio de 2000. Qual é o slogan da campanha? Faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Volto a repetir, serve para quê? Para chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenção e de enfrentamento desta violência. Não fechem seus olhos, seus ouvidos. É preciso que vocês tenham olhos para perceber a sutileza dos pedidos de socorro. Ouvidos para pescar nas entrelinhas o pedido de socorro. Por que a flor amarela é o símbolo da campanha e por que ela foi implementada? É uma flor amarela que tem seu interior, o seu miolinho laranja. Essa que vocês estão vendo aqui do lado.
Foi escolhida uma flor como a lembrança do desenho de uma criança na primeira infância. Uma flor simples, além de se associar, claro, à fragilidade da flor com a fragilidade de uma criança. Esse símbolo surge durante a mobilização dessa data em 2009. Aquele que era para ser um símbolo somente da mobilização daquele ano, no ano seguinte, em 2010, tornou-se símbolo da causa. De lá para cá, ele é usado todos os anos. Nós, pais, mães, tias, avós, educadores, recreadores, monitores, temos que ter olhos para enxergar o que não dá para se ver. Temos que ter ouvidos, o escutar sutil para pegar as entrelinhas. Temos que ter sensibilidade para pescar possíveis pedidos de socorro. André, como é que eu vou saber isso? Criança fala tanta coisa. Ah, não, mas pode ser mentira. Pode ser, na maioria das vezes não é. O nosso olhar tem que ser do preventivo. Temos que prevenir as situações, temos que ensinar as nossas crianças a se protegerem. Explicar que não é porque é tio, porque é avô, porque é pai, porque é padrasto, porque a mãe confia, que tudo bem. O que a gente tem que ensinar para a criança? Ensinar ela a se proteger. Ensinar quais são os limites permitidos, que o corpo é dela. Só ela coloca a mão. Que existem limites que não podem ser ultrapassados. Isso tem que ser ensinado desde bem pequenininho para a criança. Parte-se daí, da prevenção, ensinando as crianças desde a mais tenra idade a se protegerem, a elas entenderem quais são os limites permitidos. E explicar para ela que caso aconteça alguma coisa que ela acha que é estranho, ela tem que contar imediatamente para o pai, para a mãe, para quem ela confia, para a professora. Mas isso tem que ser ensinado, tem que ser explicado, porque senão ela não vai saber se proteger. Ela vai ficar coada, vai ficar com medo, ela não vai contar porque existem ameaças de morte contra as pessoas que ela ama. Então, por isso, tem que se falar desde a mais tenra idade, ensinar quais são os limites e como pedir socorro. Os educadores, os professores devem se capacitar para reconhecer os possíveis sinais que possam vir a aparecer, os que são mais comuns, pelo menos, que possam indicar que esteja alguma coisa errada acontecendo no campo social daquela criança. Então, ele tem que estudar minimamente para saber o comportamento dessa criança, como ele era, como ele está, o que mudou, o que não mudou, quais são as relações familiares, houve alguma alteração familiar. E quando você percebe tudo isso que está acontecendo, você como educador, como professor, você recorre a quem? Você fala com quem? Você fala com a mãe? Você chama o responsável? Não. Primeira atitude é a sua equipe. A quem você vai reportar essa situação da sua equipe? Qual é o protocolo da sua instituição educacional, formal, ou da sua instituição social, da organização social que você trabalha? Qual são os trâmites legais? Assim que você entra numa instituição, é sua obrigação perguntar: caso eu me depare com alguma situação de violência contra a criança, contra o adolescente, quais são os procedimentos que esta instituição me orientam? Para quem eu levo esta informação, esta suspeita? Para quem eu dirijo esse meu relatório? Porque você vai ter que fazer um relatório. Esse relatório tem que ter, no mínimo, ali, por que você entende que está acontecendo algo. Então, dia tal, sempre isso, gente, sempre. Na data tal, a criança, ela tinha, o comportamento dela era assim, 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 e ela vem apresentando o comportamento assim, assim, sem juízo de valor, sem julgar, são fatos, somente os fatos. E ali com a sua equipe, com quem é de direito de discutir esse tipo de situação. Normalmente você não vai falar com a equipe toda escolar, com a equipe toda dessa instituição social. Não, é um membro ou outro, porque é uma situação muito delicada, não pode sair deste âmbito, né, desta maneira. E dali tomar as providências necessárias, fazer os encaminhamentos necessários. E aí a sua diretora, a sua gestora vai tomar conhecimento. Então tá, quais são as medidas que vamos tomar a partir daqui? Mas tem que ter muita conversa em equipe,
Vocês têm que estar muito alinhados de como agir quando o fato vir a acontecer, quando alguma suspeita aparecer para vocês. Vocês têm que saber como abordar, como agir, como acolher. Outra coisa, existe o dia 18 de maio para essa mobilização nacional? Excelente. Precisamos mexer nessa ferida nacionalmente. Mas não é só aí que você, como educador, como professor, vai trabalhar a questão. E os outros dias do ano, que a criança está à mercê disso, que ninguém fala, que é um tabu, que ninguém ousa tocar no assunto. O que você faz? Você, como educador, tem inúmeras abordagens que você pode fazer para se trabalhar esta questão. Ah, não, André, mas na minha instituição não tem isso, não. Todo mundo sossegado, tudo muito certinho. Engana-se você. Esse tipo de violência é muito traiçoeira. Quando você percebe que aparecem os sinais mais claros e evidentes, o estrago já está feito. Você, com uma simples atividade, um filme que você passe, que tenha uma abordagem sutil a respeito do tema, uma música, um caso que apareceu na mídia durante o ano, traz para a sala e vamos trabalhar. Toda e qualquer oportunidade que você encontrar, que você tiver, vá introduzindo, vá colocando essas questões em pauta ali para falar, porque é necessário, tem que ser falado. A criança tem que saber que aonde você está, que você é uma pessoa confiável. A criança tem que saber que esta instituição que ela está, educacional ou social, é segura, que o que ela falar ali, ela vai estar sendo protegida. A criança tem que se sentir segura em estar naquele espaço desta comunidade escolar para ter abertura para falar caso haja alguma coisa errada com ela. Mas é preciso criar um ambiente acolhedor e propício para isso. Então tem que ser uma constante essa pauta. Não vai ser uma vez que você vai fazer, ah, não deu nada, ninguém falou nada, não percebi nada, tudo bem. Não é um dia no ano. É o ano todo, o tempo todo. Vai ter atividades que você não vai falar abertamente. Ah, vamos falar sobre exploração sexual. Não, não é isso. Percebam, são aquelas atividades que traz uma coisinha aqui. Nós, como educadores, temos que reforçar aquilo que foi ensinado em casa, ou se não foi, você vai ensinar. Quais são os limites? Como que eu me protejo de uma abordagem inadequada de alguém, quer seja conhecido ou desconhecido? Vamos explicar que não é porque é meu parente, meu conhecido, que mora dentro da minha casa, que pode fazer qualquer coisa, que tá tudo bem. Nós temos que ensiná-los a se proteger. Às vezes a família não sabe ensinar. Nem eles, às vezes, foram ensinados a fazer isso. E não é fazendo só um dia. Você vai colecionando situações, falas, vírgulas. Olha, em determinada situação, essa criança falou tal coisa, mas não quis dizer nada naquele momento. Mas aí depois, no outro dia, eu fiz uma outra atividade e ela acrescentou uma outra coisa. E aí você vai somando, vai construindo. Então, a proteção para crianças e adolescentes tem que ser contínua, o tempo todo o tempo. Uma outra coisa extremamente necessária, tanto você como instituição formal de ensino, que é as escolas, como as instituições não formais, como as organizações sociais. Vocês devem, sim, deixar claro para essas famílias que têm as crianças com vocês, que deixam as crianças com vocês, que esta instituição, que este local, que esses funcionários que estão aí para acolher, para atender essas crianças, esses adolescentes, eles são sim protetores desta infância, são protetores desta criança e deste adolescente, e que é obrigação deles, ao observar qualquer coisa estranha, denunciar, levar, se reportar até o seu superior. Isso vocês devem fazer em forma de formação para a família. Ensine a família, fale sobre o assunto, tem que meter o dedo na ferida, sim. Quero voltar a ressaltar aqui a importância do trabalho em rede. Quando eu falo rede, quando se depara com uma situação que se identifica algum tipo de violência dessa natureza, ou de qualquer outra, você tem que contar com os seus pares. Porque esta criança que está com você, ela frequenta o posto de saúde do bairro,
ela frequenta aquela escola deste mesmo bairro, é a mesma criança para todo mundo. É a mesma criança que vai para assistência social. Então, há que se conversar em rede. Todos devem estar sabendo, deve-se ter uma abordagem em rede sobre o assunto. Essa criança tem que ser acolhida por todos eles. Já houve casos em que acontecia, percebia-se a situação na organização social. Quando foi se ver mais a fundo, a escola também percebia. O posto de saúde também percebia, mas um não conversava com o outro. Todos tinham seus pareceres, mas um não conversava com o outro. E quando você une informações, isso fortalece o processo de proteção para essa criança, para esse adolescente. Vamos destacar dentro desse trabalho em rede o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, que são unidades públicas que trabalham aí, que funcionam como porta de entrada para receber esse atendimento de pessoas em situações de risco social ou que tiveram já os seus direitos violados. Havendo alguma suspeita, se você não é um educador, um professor, não trabalha em uma organização social e nem na escola, como é que você detecta e o que você faz? Como é que você não tem uma equipe para recorrer? Você pode utilizar do Disque 100. Ele é uma ligação gratuita, funciona 24 horas por dia, sábados, domingos e feriados. Você faz uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. Ela também pode ser feita para a Polícia Militar, 190, ou para a Polícia Federal, 191, se for um caso que você tenha visto em alguma rodovia, por exemplo. Em todos esses números, o sigilo é sempre garantido. Essas ligações podem ser feitas de aparelhos fixos ou móveis. Para mais informações a respeito desse dia 18 de maio e informações gerais sobre o assunto, vá até o site da campanha www.façabonito.org.br. Ser revolucionário também é prevenir e proteger. Faça bonito, proteja as nossas crianças e os nossos adolescentes. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.